Muito bom, pessoal! Nesse vídeo, vamos ter o primeiro contato com a linguagem CSS. Vamos aprender a sintaxe da linguagem e escrever nossas primeiras regras de estilização no projeto. Então, vem comigo! Agora vamos começar aqui o nosso primeiro vídeo, e aqui a gente já começa a olhar um pouco para CSS. Lembrando que a gente vai fazer um passado na prática, então alguns dos conceitos, algumas propriedades a gente nesse primeiro momento vamos fazer, não vamos entrar a fundo nela, mas no decorrer dos vídeos, né, daqui até o final da trilha, alguma desses valores que a gente vai vir adicionando e aprendendo para dar o resultado visual que a gente espera, vão vir sendo relembradas e revistas, utilizadas novamente, tentando fixar os conceitos delas, certo? E aí, aqui para começar, a gente vai só revisitar o projeto final, né, do que a gente fez, aonde a gente quer chegar. Então, a página completa é esse aqui o resultado, como a gente já previamente viu. E a gente vai começar, né? A gente vai fazer realmente o estilo praticamente de cima para baixo. Então, vamos fazer o cabeçalho. Vamos mudar tanto o header quanto o logo e a nossa lista de navegação. A gente vai fazer esses estilos começando pela forma mais prática mesmo, mais simples, na verdade, que é usar as tags de style, né, dentro do head do HTML. Essa não é a melhor prática, né? Não chega a ser a melhor forma da gente fazer isso, porém é um jeito rápido e simples para a gente ir passo a passo, ir evoluindo e vendo os benefícios, mas a forma que é mais utilizada para linkar o estilo à página. Então vamos começar fazendo, né? Que a gente vai, que nem eu falei, em cima aqui do nosso próximo head, a gente vai criar uma tag style, e a partir desse momento, tudo que está dentro dela é uma sintaxe CSS. Então, fazendo a primeira estrutura de uma regra CSS, a gente tem header, chaves, daí a gente vem com uma propriedade background, e eu vou colar aqui o valor de um hexa, que é uma cor, certo? Então, o que a gente está fazendo nesse ponto aqui, né? É que a gente está criando a nossa primeira regra CSS. E a sintaxe dela é simples demais, ao ponto de o header, a palavra header, ele é chamado de seletor, as chaves é o escopo daquela regra, background color do lado esquerdo é a propriedade, né? A propriedade do que está fazendo. E do lado direito, depois do ponto, entre o ponto e o ponto e vírgula, é o valor daquela propriedade. Então, relembrando, propriedade CSS, 2 pontos, o valor dela e fechamento com ponto e vírgula. O conjunto desse todo, a regra CSS. Tá? Então, vocês já viram que apareceu ali o fundinho, né? Um fundinho meio azulzinho. Então, vamos fazer um segundo. Segundo, a gente vai querer adicionar um risquinho, né? Uma borda na parte de baixo do nosso header. Então, a sintaxe dele ele vai ter 2 pixels de espessura, ele vai ser do tipo sólido, né? Então ele é um risco completo, e ele vai ter como terceiro valor a nossa cor, que pode ser um RGB, pode ser um nome, ou no nosso caso é um hexadecimal. A partir do momento que eu salvo, ó lá, ele já dá esse contorninho, né? Ele já dá esse border pra gente, adicionando o estilo. Então aqui a gente está tendo uma regra com duas propriedades, né? Adicionando 2 valores de CSS para dentro do meu seletor, que é o seletor header, né? E aqui eu estou fazendo um conjunto, né? Um grupo de uma regrinha CSS. E a gente pode só dando um exemplinho que eu falei do Solid, ó. Se a gente faz um dotted, ele fica todo pontilhado. Se a gente vou voltar para o Solid, e dentro dela tem algumas outras, tem dash, de double, tem alguns outros valores. E o terceiro valor, né, entre eles e do espaço, é a cor do nosso elemento. Beleza? Então, beleza. Qual que é o nosso próximo desafio agora? Vamos diminuir nosso logotipo, né? Então, como a gente fez com o header, se dá para a gente pegar através da tag. Então, IMG, nosso seletor, abre as chaves para fazer a nossa regra,
e eu vou propriedade, valor do ponto e vírgula. O width é largura, né? É o valor da largura dele. Mas se vocês perceberem, ele não só mudou o logo que deu certo, mas ele mudou todas as nossas imagens do nosso site, da nossa página. Ele adicionou essa regra. E aí não é bem o que a gente quer. A gente quer realmente o logo, né? Então, para fazer isso, a gente consegue meio que navegar pela árvore do nosso HTML. Então, eu não quero simplesmente a imagem, eu quero uma imagem mais específica. Eu quero a imagem que está dentro do nosso header, né? Então, para a gente fazer isso, pegar a imagem do header, é só a gente ir navegando pela estrutura e dividir, né, cada seletor ali por um espacinho. Então, eu estou falando que o header, a imagem direto dentro do header vai ter 200 pixels. Se eu faço uma dentro da nave e mudo o seletor dele falando que eu quero a imagem da nave do header, olha só, ela só vai adicionar o resultado, só vai aplicar o estilo dentro da imagem correta, né? Que segue aquele alinhamento, né? Que segue aquele caminho de tags. E aí a gente consegue criando, que a gente fala que são os seletores mais específicos, né? Beleza? Deletando aqui só para mostrar para vocês. Só para mostrar para vocês, a gente tem o resultado da imagem do header que a gente quer, que é o nosso login. Então, beleza. Dando continuidade, o que mais? A gente tem os espaçamentos o espaçamento respiro interno, né, do próximo header. A gente tem o navegação ali, que é uma outra cor, que é algumas outras coisas. Mas vamos continuar evoluindo o estilo do header. O header, esses espaçamentos, eles são espaçamentos internos, né? Então, se a gente quer adicionar um espaçamento interno, a gente usa esse padding left. E pode ver que ele já até dá um espaço ali, né? Descola, né? O conteúdo. E aí a gente consegue utilizar esse mesmo nome, mudando só o sufixo para todos os lados que a gente quer. Então a gente quer um do lado esquerdo, um no topo, um na direita e um embaixo. Então é só indo lá. Padding left 24, padding top 24, right 24 e por último o padding traço bottom 24 pixels. E aí ele já dá todos os respiros, né? Todo esse espacinho que a gente adicionou ali como valor. Beleza, então a gente tem os espaçamentos e estrutura do header, temos o logo já do tamanho e agora a gente vai fazer o quê? A nossa lista, pode ver que ela tem essas bolinhas, né? Tem essas marcações do que não tem no nossa navegação. Então, vamos tentar estilizar elas. Então, para selecionar é o header, vou pegar o L, que é a lista, né? E vou tirar remover esse estilo de lista, que são o list style. E o none, que é o tipo nenhum, né? Nada, não quero que tenha nenhum estilo. A partir dele eu removo. E a outra coisa é que tá vendo que ele tem esse espaçamento, esse espaço do lado esquerdo. A gente já aprendeu como remover isso, como alterar isso, né? Então, se a gente der um padding left e falar que é do valor 0, ele já vai puxar lá para o mesmo alinhamento do nosso logo. E aqui a gente já conseguiu adicionar 2 estilinhos novos dela, né? E qual que era o próximo passo? Ele não era na vertical, né? Ele era na horizontal. Então, para a gente fazer isso, eu vou fazer um novo seletor. Então, header, eu quero um item dentro da minha lista. Então, header UL LI, que é o itemzinho. Abro as chaves do escopo e vou mudar agora o que a gente chama o display, né, dele. O LI, ele por padrão, o display dele vem por bloco, né, que é esse de um ficar empilhado em cima do outro. E o inline, ele coloca todos na mesma linha, porque a área que o elemento vai pegar é simplesmente o do conteúdo que ele está sendo inserido. E aí ele não pega aquela linha completa. Então, mais uma vez, galera, não fiquem preocupados ou desesperados sobre esses novos valores. A gente, no decorrer, vai voltando para eles para fixar conceito, como eu falei. Vamos aplicando algumas coisas para chegar no resultado. Mas o display inline, ele vai mudar o tipo, né, do bloco, vai deixar ele na linha. E ali a gente tem mais algumas coisas. Vocês viram que a gente tem uns pipe, tem umas linhas que a gente vai adicionar como item de lista também. Então, LI pipe, vamos fazer mais um LI pipe. E entre os últimos links, LI. E aqui coloca o nosso pipe. Salvou.
já tá lá no esquema, ó lá. Ele já adicionou os pipe, não são clicáveis, né? Porque a gente não tem âncora entre eles. E eles já fazem esse visualzinho aí pra gente. Vamos dar mais uma olhada. O que falta? Ó, quando a gente passa o mouse, né? Quando a gente passa a setinha por cima dos links da navegação, você vê que ele tem uma outra fonte e tem uma outra cor, né? Então, vamos fazer essa parte aí também, vamos dar essa estilizada. Então, como que a gente faz? A gente já aprendeu como chegar no A, né, da estrutura do header. Então, vamos fazer a header ULA, porque a gente também tem um A ali no logo, né, e o que a gente quer é o da lista de navegação. Vamos remover primeiro o sublinhado, e para remover o sublinhado, a propriedade é o text decoration, valor none, igual ali no list style, então ele já removeu. E vamos adicionar uma cor nova também, vamos pôr a cor padrão aí dos textos, que é esse hashzinho aí, 2A 0F14. Então, beleza. Pode ver que agora já muda lá pra gente, a cor padrão dele já é esse pretinho, né? E agora, para dar um efeito de quando a gente passa o mouse para cima e ele muda de cor, na verdade é uma pseudoclasse, né? Então vamos lá, é o header, o L, A. Agora a diferença é aqui, ó, pseudoclasse é o 2.over. Over quer dizer quando a setinha está em cima daquele elemento, certo? Então o estado dele é o estado em over. E aqui a gente vai mudar a corzinha dele. Vamos colocar essa corzinha diferente, que é tipo um salmãozinho. E a gente vai falar também que quando fizer o over, eu quero o sublinhado de volta. Então eu tiro ele no normal e adiciono ele no over. E o resultado é esse. Quando a gente passa a setinha por cima, ele vai mudar a nossa cor e também vai adicionar a nossa decoração ali de sublinhado. Beleza? E para finalizar essa parte aqui da navegação, vocês viram que a fonte é diferente, né? Ela tem esses tracinhos e a que a gente tinha lá não. Então aqui mesmo, se a gente escrever fonte family e dar um Ctrl espaço, o próprio VS Code já vem retornando para a gente um conjunto de fontes que a gente acaba utilizando. Vamos utilizar essa da Apple System, que é uma regra um pouco mais complexa, né? Que a gente poderia passar um valor direto, mas aqui nessa expressão é legal que cada fonte depois da vírgula a gente chama de fallback. Quer dizer que se o sistema não tiver, né? Se o sistema não tiver, o computador que você estiver abrindo, né? O site não tiver essa fonte, ele vai sempre pegando a próxima. Até o último ser a sans serifa, que é uma globalzona que é, não me importa qual fonte que for, desde que ela seja sem a serifinha, sem os risquinhos, né? Então, cada vírgula dela, ela vai testar se o seu sistema operacional tem aquela fonte. Tem essa fonte? Tem essa fonte? Tem essa fonte? Até o último a falar, não, tanto faz. Desde que seja sans serif, é a fonte que eu quero. Como eu disse, galera, é bastante coisa, conceitos a gente não vai ir muito a fundo, né? A gente vamos debatendo sobre isso no decorrer das nossas aulas, dos nossos vídeos, né? Mas aqui, o que a gente conseguiu fazer? Adicionamos espaçamentos no header, a gente mudou a cor de fundo do header e colocou uma bordazinha embaixo. Redimensionamos o nosso logo, né, que era a imagem do tamanho real dela, deixamos a 200 pixels, e depois a gente estilizou nossa lista de navegação, fazendo o quê? Colocando nossos itens numa linha só, removendo os estilos padrões que o nosso navegador dá, que é o estilo de bullet, e também aquele respirinho do lado esquerdo, o espaçamento, e por final trocamos as cores e removemos a decoração dos nossos links, né, dos nossos As, mudamos a família de fonte e aprendemos também a pseudoclasse ali, o over, que é quando ele está no estado da setinha por cima do elemento. Curtiram nossas primeiras regras de CSS? Ainda tem coisa pela frente, mas já estamos passando pelo primeiro contato com a linguagem e vimos que não é nada de outro mundo, não é mesmo? Aprendemos nesse vídeo a criar um escopo de CSS dentro do próprio HTML. Aprendemos sobre sintaxe do CSS e fizemos nossas primeiras estilizações nos elementos do cabeçalho.
Muitos conceitos legais e ainda tem mais por vir por aí. E no próximo vídeo vamos começar a posicionar nossos elementos do header e vamos remover alguns estilos padrões dos navegadores. Então, até a próxima!